Bom dia a todos, eu sou Ana Duarte Rodrigues, gostaria muito de estar aí convosco, sinto-me muito honrada com o convite, mas realmente, devido à pandemia, não poderei ir. Queria de qualquer maneira que esta apresentação tivesse um follow-up, por isso, se tiverem questões ou sugestões, por favor, depois enviem-me um e-mail. Acho muitíssimo importante o tema da água, portanto era realmente algo que eu adoraria estar aí a discutir convosco. Bom, vou fazer share screen da minha apresentação. Portanto, aquilo que eu vou falar hoje é precisamente de técnicas sustentáveis no cultivo de plantas na idade moderna, que é um dos tópicos do projeto Aqua, que é um projeto multidisciplinar, portanto envolvendo historiadores, arquitetos paisagistas e engenheiros hidráulicos numa grande equipa que tem agora 18 elementos, e o objetivo do projeto é precisamente analisar a eficiência da gestão da água nos jardins e nas cercas monásticas em Portugal. Já conseguimos alguns resultados muito promissores, nomeadamente comprovar através da matemática, portanto numa tese orientada pela engenharia hidráulica, a demonstrar que os jardins históricos, com o caso de estudo do Jardim Histórico de Queluz, gastam menos água do que os jardins contemporâneos. Ora, isto deve-se sobretudo a duas razões. Uma é a reutilização de toda a água, portanto há sempre um uso inteligente, precisamente porque era muito difícil conseguir água, e também por causa da escolha das espécies, não é? Os jardins históricos têm árvores, essencialmente árvores e arbustos, todos adaptados ao nosso clima e, portanto, vivem só com a água da chuva. Ora, os jardins contemporâneos abusam dos relevados, que em países com clima mediterrâneo exigem uma rega quase contínua ou diária e em certas épocas do ano mais do que diária, várias vezes ao dia. Portanto, a grande ideia por trás deste projeto é aquilo que já, é o apelo que já James McGregor lançou de Back to the Garden. Portanto, este Back to the Garden é o voltar à paisagem mediterrânica antes do século XVIII. Portanto, ele acha que há uma disrupção na relação entre o homem e a natureza na viragem para o século XIX e, portanto, a proposta dele é precisamente olhar como era e como se fazia a paisagem mediterrânica, como se geria esta paisagem num balanço entre o homem e a natureza e a biodiversidade. E, portanto, era neste balanço e neste equilíbrio que, digamos, residia o sucesso da paisagem das culturas mediterrânicas. Portanto, nesta conferência eu vou falar essencialmente de três tópicos. Portanto, quando a água não é muita, o que fazer, não é? Quando a água não é muita, como na Península Ibérica, quais foram as estratégias que se foram inventando para precisamente colmatar este problema, ou dar resposta a este problema. A gestão social da água, que tem, mais uma vez, uma parte importante desta sustentabilidade, e também a rega inteligente. A rega inteligente é a rega exclusivamente necessária para aquela planta viver e, portanto, quase que o oposto à rega automática, não é? Para além disso, é também a reutilização das águas, não é? Esta rega inteligente vai muito além da simples rega, ou de como fazer a rega, ou das horas do dia a que se devem fazer a rega, mas sim de ir de encontro às necessidades específicas da planta e de utilizar toda a água que entra no sistema. Portanto, quando a água não é muita, ora, a gestão da água na Península Ibérica já foi apontada por autores internacionais que é diferente do que se passa no resto da Europa. E esta diferença vem precisamente da nossa herança islâmica, que é algo que os restantes países da Europa
não têm, com exceção da Sicília. E, portanto, é aqui que vai haver uma gestão diferente, precisamente porque quase que ao invés de drenar água, nós precisamos de armazenar água para conseguir fazer face a verões com largos meses sem chuva. Há também, portanto, no meio de todo este processo, há aqui uma componente também muito importante, que é o uso que se foi dar à Nora durante o Al-Andalus. Portanto, é difícil captar a água, é difícil e é importante armazená-la, mas precisamente quando não estamos perto de um rio, o que fazer? Então, a solução para estas pequenas propriedades que proliferaram no Al-Andalus foi precisamente dar um uso exponencial à roda e à nora, que aliás já eram conhecidas dos romanos e muito anterior a eles, mas na verdade nunca se tinha dado tanto uso a este engenho. Eu e a Magdalena escrevemos um artigo precisamente sobre as noras e as nórias, para mostrar não só a diversidade de usos e derivações que da mesma tecnologia resultaram, mas mais do que isso, revelando e usando com propriedade este conceito do David Edgerton da Technology of Use, ou seja, nós mostramos que precisamente, tal como nos casos que o David Edgerton enumera, nós mostramos que a nora foi muito mais importante noutros períodos, nomeadamente na idade medieval do Al-Andalus, mas também na idade moderna, do que propriamente quando foi inventada, porque ela dava resposta às necessidades das pequenas propriedades que não estavam perto de um rio e para as quais não se poderia nem se justificava construir aquedutos. E, portanto, a solução era escavar um poço e conseguir elevar água através de uma nora ou de diversos engenhos, como depois foram criados. O Ibn al-Hawan, portanto, mesmo este uso exponencial da nora tem também uma repercussão, digamos que na tratadística da altura. O Ibn al-Hawan, que escreve um tratado em Sevilha, portanto, no Al-Andalus, fala precisamente dos vários tipos de poços que existem e da água que se deve utilizar para a rega, e uma das soluções é precisamente através de um poço. Esta herança muçulmana e aquilo que eu estava a dizer de a nora ter sido uma das ferramentas de sucesso daquilo que até se chegou a chamar de uma Green Revolution, consegue ser datada e tem alguns detalhes muito interessantes em Portugal. Portanto, a primeira referência a um moinho de água, a mais antiga, é de 906, mas depois no século X temos aqui um dado que nos permite avaliar quem é que eram realmente os experts na construção destas noras, quem é que eram os les maîtres de l'eau, como Mohamed El-Faiz falava. E, portanto, nós temos um país dividido, não é? Com os cristãos no norte e os muçulmanos no sul. Ora, num mosteiro, portanto, num lugar religioso por excelência, o Mosteiro de Lourvão, quando é preciso construir um moinho de água, tem que chamar um muçulmano expert que vem do sul para ir lá fazer estas obras. Portanto, isto é um dado importantíssimo e que ilustra bem quem é que tinha a expertise de construir estes engenhos. Depois há várias referências, as referências vão aumentando ao longo do tempo, até que eu vou concluir aqui que no século XVI, digamos que teríamos uma paisagem ao longo do Tejo inundada com azenhas e moinhos, de tal maneira que António de Holanda, portanto o pai do famoso pintor português Francisco de Holanda, faz estas iluminuras onde coloca quase lado a lado. Seria assim que ele estaria a observar na paisagem, não é? Lado a lado moinhos. Ora, o Herrera, que é um tratado fundamental e que vai incorporar
este conhecimento híbrido, construído entre uma tradição latina e depois este apport, digamos, da tecnologia e dos saberes islâmicos, o Herrera também dá muita importância à rega e lá vai ele dizer aquilo que acontecia no Al-Andalus e que o Thomas Glick também explicou, que é precisamente se há um rio e se consegue com um engenho trazer água para o campo, isso é o ideal, mas quando não há um rio, então quando não se está perto de um rio, o que há a fazer é precisamente construir um poço. Vou então passar para a gestão social da água. O Thomas Glick já fala desta questão, ele vai seguir o Barceló, e portanto os dois, digamos que já estão a estudar estas questões, mas ele tem este parágrafo que explica muito bem que a divisão por unidade de tempo chega à Península Ibérica, mas que já faz parte da tradição dos berberes, que assim repartiam a pouquíssima água que existia no deserto do Saara. É claro que este saber chega à Península Ibérica por via dos muçulmanos. Ora, nós vamos ter esta distribuição da água, esta distribuição democrática da água, de tal maneira que não era preciso sequer tribunais civis ou outros para regular, os vizinhos entendiam-se entre si, como aliás ainda acontece hoje no Tribunal da Água de Valência. Mas também são vários os casos que se podem estudar que derivam desta herança em Portugal. Existem vários casos e com várias tipologias, mas eu quero aqui chamar a atenção para o caso do Algarve, onde no século XIX, em finais do século XIX, ainda se dividia a água por unidades de tempo. Portanto, quanto mais escassa é a água, mais democrática está a sua distribuição, não é? Tem que haver um acordo maior, mas aqui os poderes municipais já vão intervir. As posturas da Câmara Municipal de Lolé em 1862 já dizem precisamente quais são os dias em que a água pode ir para determinada quinta, ou para determinada horta, ou para determinado jardim, quais são os vizinhos que vão distribuir, que vão beneficiar da água naquele dia. E o acordo entre todos tem que ser, quer dizer, não há outra possibilidade, não é? Alguém que fure esta distribuição democrática, este acordo entre os vizinhos, será depois muitíssimo mal visto por todos eles. Mas esta distribuição da água que se fazia ali em Lolé, também se faz até com restos de fontes públicas. Portanto, isto mostra precisamente que não se podia desperdiçar água nenhuma, porque ela era pouca e era difícil de conseguir. Então, há uma fonte pública em Faro, portanto, a capital distrital do Algarve, e nesta fonte pública há despejo, não é? Há sobras. Ora, essas sobras está aqui já estipulado para quem é que irão, para que jardins, para quem serão os beneficiários destas sobras. E irá tudo para jardins e hortas de alguns vizinhos que estavam ali nas redondezas da tal fonte pública. Vou-vos falar agora da rega inteligente. A rega inteligente. O que é a rega inteligente? No século XVI nós estamos precisamente aqui na Península Ibérica com uma situação muito privilegiada. Para além desta herança muçulmana que eu tenho vindo a falar, estamos também a viver a época dos descobrimentos e isso vai mudar muita coisa. E a principal mudança aqui para o nosso tópico é que muitas plantas novas estão a chegar a toda a hora, vindas do Oriente ou das Américas. E, portanto, este olhar, esta observação das novas plantas vai estimular o conhecimento. Portanto, uma coisa é regar e cultivar e tratar de plantas que foram cultivadas naquela área durante séculos. O conhecimento passou de geração em geração. Outra coisa é quando nós estamos a enfrentar o novo.
E quando estamos a enfrentar o novo, temos que descobrir quais são as necessidades dessa planta. E isso implica uma observação atenta, implica experiências, implica avanços e recuos, tentativas e erros. É, na verdade, o trabalho de um cientista, até acertar, até descobrir o que é que aquela planta realmente precisa para conseguir crescer. E é precisamente isto que o Herrera diz. O Herrera diz que a água é absolutamente essencial, sobretudo para hortas e jardins. Portanto, sem água não há hortas, basicamente. Mas porquê é que isto é tão essencial? Bem, para já porque é uma área onde se cultiva uma diversidade imensa de plantas. E, sobretudo, diz ele, de outros países. Ou seja, eles estão a aclimatizar plantas. Eles estão a aclimatizar plantas. E isto implica meios e cuidados acima do normal. Ora, esta expertise que se vai desenvolver aqui para o cultivo das hortas vem precisamente, mais uma vez também, da herança muçulmana. Temos aqui um choque. Temos um choque que vem da coisa nova e que é preciso dar resposta, e por outro lado há um saber que está a ser, que foi herdado, já está, digamos que incorporado. Bom, e então o Herrera fala mesmo dessa experiência, não é? Fala desse saber empírico. Ele cita muitas fontes clássicas e algumas islâmicas. Portanto, ele conhece essas fontes, e o Crescendi e tudo mais, o Columela, são aqueles que ele mais cita, e o Ibn Wafid. De qualquer maneira, ele tem para além disso, para além do conhecimento literário, ele tem um conhecimento empírico. Ele fala de que é como eu vi os mouros a fazer em Granada. E ele está em Granada. Não é? Ele está em Granada, portanto, ele está em contacto, em lugar de poder observar, poder olhar para Alhambra e Generalife, não é? E está absolutamente fascinado. Depois vão chega-se depois a dizer que ele até era melhor que os mouros. Os mouros realmente era quem estabelecia a bitola para tudo o que fosse saberes de horticultura e jardinagem. E aqui estão as belas hortas do Generalife que o Herrera teve a oportunidade de ver. Também nesta zona e no século XIV tinha-se escrito um poema do Ibn Luyine que me parece muito apropriado para trazer aqui, ao lado de mais uma imagem do Generalife, precisamente onde nós vemos que frutos estão ao lado de flores e nós não sabemos o que são as plantas comestíveis e utilitárias e quais são as plantas ornamentais. Ora, é precisamente isso que Ibn Luyine diz. Ele diz que o útil é necessariamente belo e o belo tem de ser útil, só faz sentido se também for útil. Ora bem, a importância da rega adequada já foi chamada à atenção por Anatole Tchekina, precisamente porque ele diz que se esta questão não fosse tão importante, não tinha tantas descrições detalhadas nos tratados agronómicos. E, portanto, o facto de nós encontrarmos descrições detalhadas do quanto se deve regar determinada planta, a que horas do dia, com que tipo de água, tudo isso mostra que se fazia uma rega absolutamente adequada a cada planta, não se poderia gastar água a mais. Ora, mas para além de o Herrera escrever sobre isto, a verdade é que também foi lido por causa disto. Portanto, eu estendi agora o meu estudo sobre o Herrera às leituras de Herrera, devido a termos um corpus importante em Portugal de livros destes, e que a maior parte tem marginalia, portanto é uma coisa incrível. O Herrera nas nossas bibliotecas não servia só para decorar e para estar nas estantes das bibliotecas, mas sim para ser lido. E portanto aqui estão as frases que estão sublinhadas neste exemplar da Biblioteca de Évora. Portanto, eles estavam interessados sobre o que o Herrera tinha a dizer sobre a rega. O Herrera fala também da rega das palmeiras e vai citar aqui o exemplo do seu irmão Hernando,
Hernando de Herrera, precisamente que cultivava palmeiras até com água salobre, portanto com água salgada. Era como se fosse água de pescado, uma água qualquer que sobraria do pescado e que ele aproveitava para as palmeiras. Bom, isto é incrível, não é? Porque é tudo altamente sustentável, reutilizado, reaproveitado. Depois, esta parte, eu chamo a atenção aqui para esta comparação, porque isto não está em todas as edições. O Herrera, as edições vão variando entre si, portanto tem que se ter cuidado qual a edição que se está a utilizar. Há um dos livros, depois a partir de 1605, 5 livros passam a ser incorporados e publicados juntamente com o livro de agricultura de Gabriel Alonso Herrera, e um deles, que é o Gregório de los Rios, que escreve A Agricultura de Jardines, escreve sobre, ele tem um capítulo todo dedicado às laranjeiras e escreve sobre a rega das laranjeiras, em que diz precisamente as laranjeiras, os citrinos precisam de água para se darem, portanto, para serem cultivados, mas ele explica muito bem que não é a mesma quantidade de água em todas as regiões, ou seja, regiões quentes precisam de mais água, enquanto que terras frias precisam de menos água. Vou dar aqui também um outro exemplo, portanto, seguindo aquela ideia do Anatol Tchikhina de que este tema era tão importante que tem repercussões na tratadística, e nós vemos precisamente aqui, mesmo num livro inglês, num tratado inglês do século XVI, em que o autor está precisamente a dizer também detalhadamente como é que se deve regar, e nomeadamente até o tipo de potes e regadores com que se poderia regar no século XVI, então aqui 2 exemplos. Agora, eu creio que vou falar de um caso que talvez seja surpreendente para muitos de vós e outros não. Quem estuda mais estas épocas passadas? Não. Mas fala-se muito em águas cinzentas. Agora, seria a grande solução para aproveitar e poupar algumas águas, seria o reaproveitamento das águas cinzentas. Pois bem, enfim, a novidade é que essas águas, um dos usos que era já dado às águas na Idade Moderna e final da Idade Média, era precisamente não só a rega, mas também que elas funcionassem como fertilizantes. E agora eu vou-vos mostrar o caso do Convento de Cristo em Tomar. Portanto, o Convento de Cristo em Tomar é um dos casos de estudo do projeto Aqua. Enfim, é um monumento mítico em Portugal, vem dos Templários, depois passa para a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo está ligada diretamente à coroa, financia os descobrimentos, portanto isto é, digamos, um dos locais mais importantes para a história do século XV e XVI em Portugal, mas também com o mais sofisticado sistema hidráulico daquele período. E ora, aqui está um mapa que foi feito pela Clara Marques, em que nós temos aqui o mosteiro, temos todo um edifício que é o bloco das necessárias, e o que é que se passava aqui? Todas as águas cinzentas, portanto todos os dejetos, tudo era canalizado para este bloco das necessárias. Aqui havia um tratamento, estes dejetos eram misturados com matéria vegetal e com água, para criar uma pasta, e esta pasta era canalizada, ia para a horta dos frades. Esta horta dos frades era não só irrigada, mas fertilizada com as águas cinzentas do Convento de Cristo em Tomar. E, portanto, eis um exemplo máximo de sustentabilidade e de reaproveitamento de todas as águas, mesmo em locais onde até havia alguma abastança, como o Convento de Cristo em Tomar. Portanto, há uma compreensão ecológica, no modo de viver e de lidar com os recursos naturais. E era esta mensagem que eu queria passar, é a mensagem do Aqua, e que daqui se tirem estas lições do passado para o presente. E pronto, muitíssimo obrigado pela vossa atenção e mais uma vez desculpas por não estar aí, mas outras oportunidades virão com certeza e teremos a oportunidade de nos encontrar todos. Muito obrigada.